E aí, pessoal? Deixa eu arrumar aqui meu cabeleiro aqui. E aí, tudo bem? São 17h51. O juiz acabou de apitar o fim do jogo, 4-1, Palmeiras. Joguinho tranquilo, né? Joguinho não exigiu muito. O Capivariano é um time muito fraco. E não deu pra gente ver muito. Tô vendo aqui os jogadores saindo do campo. Não deu pra ver muita evolução, né? O Capivarino é um time que não exigiu muito. Chamou atenção no primeiro tempo dois comportamentos muito distintos. Começou o jogo muito bem, já abriu 1-0, rapidão. Só que aí tomou um gol de bobeira. E aí, um cara que eu vou cornetar muito é o Egídio. Não sei se vocês concordam. Mas foi a falha principalmente do Egídio no gol dos caras, que empatou 1-1. E aí o Palmeiras se abateu violentamente. Uma coisa que a gente não pode aceitar, uma coisa que a gente não pode, sabe, se abater por tomar um gol de um time como o Capivariano. O Capivariano quase começou a gostar do jogo. O Bob Fernandes ainda deu uma mexida no time, né? Ele tirou um volante, colocou um meia. Foi o cara até que fez o gol. E os caras ganharam meio do campo. E se não é aquele gol achado ali do Thiaguinho no fim do primeiro tempo, o momento psicológico do time no segundo tempo talvez fosse outro. Aí no segundo tempo, já entramos com 2-1 e já fizemos um terceiro logo de cara, né? Aí o jogo praticamente acabou. O Capivariano falou: não enfia um saco que tá beleza. Para, não tem nada de mercenário. Você sabe, desculpa, agora eu não perdi seu nome. Você sabe o que é mercenário? Sabe o que é mercenário? Sabe o que significa mercenário? Então tem que saber o que significa antes de usar a palavra, né? Ele pode estar jogando mal, etc. Mas mercenário ele não é. Mas enfim, até perdi o que eu tava falando, cara, depois besteira aqui que o nosso amigo escreveu. Mas acho que o time jogou bem enquanto teve a cabeça no lugar, enquanto estava sabendo o que estava fazendo, jogou bem. Acho que o toque de bola fluiu mais. E tudo indica que o toque de bola aconteceu, deixar de acontecer, está diretamente ligado à cabeça do time, sabe? A quanto o time está leve, o quanto o time está sem pressão. O que também não é lá essas coisas, porque, jogar no Palmeiras tem que saber jogar com pressão. Então esse time está muito mimizento, né? Faz pressão, o time cai. Para, pressão tem que jogar. E outra, é uma pressão merecida, não é uma pressão sacana, não é uma pressão desonesta. A torcida está fazendo pressão porque o time está jogando mal, né? Vamos aos destaques positivos. Eu achei, acho que todo mundo achou o Alione muito bem. Tá perguntando quem fez os gols. Você não deve ter visto o jogo, cara. Mas tudo bem, vamos lá, vamos me informar. Primeiro gol do Alione. Segundo gol do Thiago Martins sem querer, em cobrança de escanteio. Terceiro gol de Tchuli Cristaldo cobrando pênalti no começo do segundo tempo. E quarto gol já no fim do jogo, Alexandro, Alec Gol. Alec Donalds, como preferirem. Que é um cara que sempre mete gol, né? Tá ali na dele, entra no finzinho, é o artilheiro. Sabia? Artilheiro do time na temporada é o Alexandro, junto com o Gabriel Jesus. Ele não tá bem acima do peso, não. Ele tá do jeito que ele sempre foi. Tá? Ele sempre foi assim. Então, um cara importante. Eu não acho que ele é nem melhor nem pior que o Cristaldo. São estilos de jogo diferentes, né? Thiago Martins acho que jogou muito bem. Ao contrário do jogo passado. No jogo passado o Thiago Martins não jogou bem. Desculpa. Assim, o pessoal gosta muito de ficar olhando na bola, né? E teve umas 2 ou 3 tiradas do Thiago Martins que ele tirou bem, né? Que ele pôs a bola no chão com calma, a gente pensando que ele ia tremer, ele não tremeu, tirou, afastou. Estou falando isso no jogo contra o Rosário.
mas muitas vezes ele tomou bola que era dele e teve que vir o Lucas salvar. Jogo de quinta-feira. Então o Thiago Martins não jogou bem. Eu estava muito preocupado. Por sorte a gente não tomou gol em cima dele. Agora hoje ele jogou bem. Hoje ele já estava mais solto. Lógico, é um jogo de responsabilidade menor. Então ele conseguiu se sair bem melhor. O gol foi na sorte, mas a sorte só acompanha quem está ali. Então ele mereceu. Ele mereceu. Sua avó cabeceia? Que bom, que bonito sua avó, hein? Você poderia apresentar a sua avó aqui pra galera. Não te incomoda as recuadas da zaga para o Praz? Então, essas recuadas, elas acontecem, eu imagino, porque o Marcelo manda não valorizar a bola. Então, os caras do meio de campo do adversário fecham a saída, os caras voltam a jogada. Então, se a recuada for bem feita e se isso for pra gente não perder a posse de bola, para não rifar a bola, eu tô ok com isso daí. Júnior Laroca está dizendo que a contratação do Jean foi boa, foi bem para lateral. Sim, é para isso. Essa foi uma das razões para a qual ele foi contratado. Agora ele jogou muito mal hoje, hein? Jogou muito mal o seu Jean hoje. Ele era um dos caras que devia estar ali naquele miolo ali no gol que a gente tomou. Ele e o Egídio. O Egídio, brincadeira. O Egídio me lembrou o Roberto Carlos ajeitando a meia na Copa de 2006. Né? Ridículo, ridículo Egídio. O Egídio parece que tem preguiça. Parece que ele é preguiçoso. Vejam aí o lance do gol de novo. Vejam que o Egídio, a postura do Egídio no lance. É brincadeira. Tá? A Lione, é o Trovatore perguntando se o Lione é um substituto à altura do Robinho. É um pouco diferente o estilo, né? Ele é um cara que conduz um pouco mais a bola, vai um pouco mais pro drible. O Robinho já é um cara que ele pega a bola e meio que ele já tenta meter. Mas eu acho que é uma alternativa, né, para você mudar o jogo, dependendo do adversário. Quando o adversário dá um pouco mais de espaço, o Alione é um cara interessante para colocar no campo. O Dudu foi fominha. Cara, esse é o jogo dele, né? Às vezes ele toma umas decisões erradas. Acho que vocês devem até estar falando de um lance que ele teve agora aqui no final do jogo, onde ele tava com a bola praticamente no meio da área, aí ele foi saindo e não tocou pra ninguém. Isso não quer dizer que ele é fominha. Foi do jeito que acabou. Ele tomou uma decisão errada na hora de fazer a jogada e pronto. Agora, ele é um cara que ele tá sendo muito importante a temporada inteira, tocando a bola, metendo a bola, jogando de meia. Então, vamos botar rótulo, Dudu é fominha. Ele foi fominha no lance, é bem diferente dele ser fominha. Então, vamos com calma, né? A gente chega lá. Arouca, o que está acontecendo com a Arouca? Não está acontecendo nada, está acontecendo que ele tem ele e mais 5 volantes no elenco. Um deles é o Rodrigo, que ainda não teve a chance de jogar porque está machucado. Então, nesse momento, é ele e mais 4. E o Gabriel ainda também não jogou. Então, na verdade, é ele mais 3. Os 3 estão jogando mais que ele. O Thiago Santos está jogando mais que ele. O Jean está jogando mais que ele, mas não muito, mas tá. E o Matheus Salles joga mais que ele. Então, ele é o quarto reserva, só isso. E ele é bom, ele não deixa de ser bom por isso. Certo? O que mais que a gente pode conversar sobre a partida de hoje, que eu achei interessante? O Lucas está sendo muito criticado por estar jogando abaixo, etc. Gente, o Lucas, o que vocês esperam de um lateral? Né? O que o Lucas não está entregando que vocês gostariam que ele estivesse entregando? Que ele fosse o vice-artilheiro do time? Não vai ser. Ele está apoiando dentro do que o Marcelo permite que ele apoie. Ele está defendendo bem. Dá pra falar, mas o cruzamento do gol foi em cima dele. Ok, poderia ter cortado o cruzamento, mas ele estava na jogada e ele não entrou mole. Eu acho que foi muito mais mérito do cara que cruzou do que demérito nele, né? Então, ele faz o feijão com arroz, está dizendo aqui o Ribeiro. Ok, mas aí a gente começa a olhar nos outros laterais que tem disponíveis.
Fala um lateral melhor que o Lucas no futebol brasileiro. Fala em um. Tô esperando. Não acompanhou não, ele tava em cima do cara. O cara foi mérito do cara que cruzou certinho. Eu quero que vocês falem quem que faz mais do que o feijão com arroz que o Lucas faz? Tami, não é. Desculpa, Lorenzo. A Tami não é melhor do que o Lucas. É a mesma coisa, mesmo nível e o Lucas é melhor. Não tem. Então, tudo bem. Acho que até o Lucas podia render um pouco mais do que ele rende. Ele podia ser um pouco mais do que esse feijão com arroz. Podia ter lá um bifinho, uma batata frita junto na produção dele. Mas se a gente começar a encher o saco do Lucas, cornetar o Lucas, desestabilizar o Lucas, a gente vai perder, a gente vai queimar um lateral que, porra, é o que tem de melhor por aí. Então, cara, o Lucas não tá tremendo, cara. Parem de encher o saco do Lucas, tá? Arrumem outro pra encher o saco. Enche o saco do Egídio, que não tá jogando nada. Deixa eu ver, o que mais? O que fazer com o Egídio? O Egídio, boa pergunta, o que fazer com ele? Eu acho que ele é um cara que ele serve para entrar se ele não tiver nenhuma responsabilidade de marcar. Nenhuma, zero. Então, quando tiver que jogar, por exemplo, com 3 zagueiros, que ele já fez isso até nessa temporada. Aí você pode colocar o Egídio. Se não, não coloca. Não, ele não pode marcar ninguém. Se ficar com alguém, se ficar com a avó do... Quem falou da avó aí? Se ficar a tua avó com o Egídio, ela ganha do Egídio. Então não dá. Né? Vitor Hugo, hein? Vitor Hugo, puta do zagueiro, hein? Quem diria? Vocês lembram como o Vitor Hugo começou a carreira dele no Palmeiras? Vocês lembram? Primeiro ele deu uma entrevista meio maluca ali, de cara, sabe, boa praça do interior, que chega, meio deslumbradão. Aí eu até falei, puta, esse cara tá querendo dar uma de engraçado. A primeira falha dele, o nego vai pegar no pé dele. Aí o que aconteceu? Falhou no derby. Acabou a carreira dele no Palmeiras, né? A não ser que ele jogue o fino da bola o resto da temporada, o resto da carreira dele no Palmeiras. E ele fez isso. Ano passado ele fez uma temporada muito boa, né? Ele sobreviveu a uma derrota no derby em casa. Vejam o que esse cara conseguiu fazer. Muito também por causa dos gols que ele fez. O cara que sobe de cabeça com uma potência impressionante. E ele é muito sólido. Aí tá aqui o Moreto falando, mas ele deu umas mancadas hoje. Dá, cara. Zagueiro dá mancada. Não existe zagueiro infalível. Todo zagueiro falha. E a falha do zagueiro a gente sempre olha porque fala, meu Deus, vamos tomar gol. Então vai acontecer, cara. Zagueiro falha. Eu lembro do Juan, que hoje tá no Flamengo. Na época que ele era um dos melhores zagueiros do mundo. Tava jogando na Roma. A Roma perdeu de 2-0 duas falhas absurdas dele. E ele era, puta, o melhor zagueiro do mundo. Falha, cara. Zagueiro bom também falha. O Vitor Hugo vai falhar. Então, calma com, sabe, querer tudo certinho, tudo. A gente tem que pegar no pé de quem falha toda hora, né? E hoje esse cara é o Egídio, infelizmente, né? Aí vocês falam, você pega no pé do Márcio Araújo, lembra do Márcio Araújo? Então, era merecido ou não era? O cara falhava todo jogo, né? O Palmeiras dava espaço no meio de campo, todo jogo em cima do Márcio Araújo, então a gente pegava no pé. Hoje é o Egídio, cara, o Egídio não faz nada. O Egídio, o Rafael Marques está perguntando aqui o Moreto. Eu achei que jogou bem. Eu achei que hoje ele jogou bem. Ele vinha jogando mal, vinha entrando mal, jogando mal. Hoje ele participou do jogo, hoje ele se aproximou mais, ele ajudou no toque de bola. Então, esse é outro que estavam falando que eu tô pegando no pé. Você pega no pé do Rafael Marques. Não, ele estava jogando muito mal todos os jogos. E hoje ele jogou bem. Então, parabéns pro Rafael Marques. Sorte nossa. Que continue assim. É isso que a gente quer, né? Olha lá, Robinho, vive dos gols contra o Rogério Ceni. Você tá louco, cara. Você tá louco. Você que falou isso daí, queridão, eu não vi teu nome, desculpa. Veja quantas assistências ele já deu esse ano, cara. Veja quantas assistências o Robinho já deu esse ano. Então, eu não sei como é que vocês enxergam futebol, cara. Eu enxergo talvez de um jeito diferente de você, cara. O Vitor Luiz não pôde jogar hoje porque ele não está inscrito no Paulista, só pode inscrever 28. Tá? Entrem no pré-jogo que vocês vão ver
que está listado lá quem não está inscrito. E o centroavante, hein? E o Cristaldão? O que vocês estão achando? Ganhou a posição do Barrios? O que vocês acham? Primeiro eu quero ouvir vocês, depois eu vou falar. E o Churri? Ganhou fácil. Sim. O cara resolve. Cristal tá uma boa fase. Cristaldo. Um falou não. 2 falaram que não. Barros é a terceira opção. Cristaldo mais 10. Acredita em todas as bolas. Barros vai ter que ralar. Seguinte, rapaziada. Sabe o que é o titular desse time? Chama-se Lucas Barrios. Vocês estão tudo louco de querer o Cristaldo de titular. Vocês estão loucos. Vocês estão tudo louco. Futebol não é raça, cara. Futebol é futebol. Raça é um dos componentes da história toda, tá? Claro que o Barros não vai ter que ganhar posição com nome, né? Se ele entrar e jogar o que ele estava jogando antes dele sair, aí ele tem que sair do time. Mas jogador por jogador, gente, por favor, o Barros, ele joga 10 vezes mais do que se você somar o Cristaldo e o Alexandro, do que a gente sabe que ele pode fazer. Então, talvez ele não tivesse uma condição física muito boa. Se ele voltar quarta-feira, deve voltar, não vai estar numa condição física boa, porque está voltando de lesão. Mas ele é muito melhor. O Barros é um cara que joga de costa pro gol, é um cara que prende zagueiro, é um cara que sobe bem de cabeça, é um cara que tem uma puta de uma experiência de Libertadores, tem experiência de Europa, de time de ponta da Europa. Então, gente, sabe o que me lembra quando vocês falam do Cristaldo? Do Munhoz. Lembra do Munhoz? Munhoz, para quem tem pouca idade, era Munhoz, o burrinho veloz. Era um colombiano baixinho, meio gordinho, que jogava de ponta. E ele era raçudo, igual o Cristaldo. Se jogava na bola, dava carrinho na lateral, mas não jogava nada. O Cristaldo é melhor que ele. Nem é a mesma posição, né? O Cristaldo joga mais de centro, o Munhoz um pouco mais aberto. Mas o Munhoz era ruim. Só que tem uns jogadores que eu não sei o que eles têm, que a torcida adora que dá carrinho, adora que não sei o que, adora que se joga. Gente, isso aí é milonga. Isso aí não... é muita inocência gostar do jogador só por causa disso. O Churri é um cara legal pra caramba, bacana, artilheiro do ano também. Não, vice-artilheiro, tá com 3 gols. Mas não engraxa a chuteira do Barros, gente. Esse cara vive do gol do São Caetano. Lembrou o Pequito aqui. O Munhoz vive daquele lance do São Caetano. Louco. Ele é raçudo, legal. Eu até mencionei isso no pós-jogo. Assim, se todos tivessem a raça do Cristaldo, nossa, o Palmeiras ia ser um time praticamente imbatível, né? Ele tem muito a ensinar para vários jogadores. Isso não quer dizer que ele tem futebol para ser nosso titular. Por favor. Né? Ele briga pau a pau com o Alexandro. Na hora que o Barros estiver inteiro, é Barros. Certo? Quer dizer, minha opinião, né? Todo mundo era contra. Só 3 aí que foram a favor do Barros, quando eu perguntei. Enilton melhor que o Churri? Não. Aí você tá louco. Cristaldo ou Multi? Não são comparáveis, né? Não tem a mesma função. Tava vendo uma pergunta boa aqui, mas ela sumiu. E Thiago Martins, o que você achou? Então, bem mais calmo do que na quinta-feira, bem mais tranquilão. Então hoje ele jogou melhor. Porque rola tanto chutão no Palmeiras, hoje não teve. Hoje só tocaram a bola. Certinho o time hoje. Tirando assim aquela segunda parte do primeiro tempo, o time foi bem, jogou bem. Também, vamos lá, era o Capivariano, né? E o Thiago Santos, como faz com a volta do Gabriel? Não sei, tem que ver como o Gabriel tá treinando, né? Eu acho que o Gabriel, assim, se ele voltasse do jeito que ele saiu, até aquele jogo com o Atlético Paranaense, Gabriel é mais 10. Agora, não sei como ele tá hoje, né? O que acha de Thiago Santos com meio com Robinho, Leone e Dudu? É o que eu sempre falo, cada jogo é um jogo, essa é uma das possibilidades. Cadê o Matheus Salles? Está treinando bem? Não sei, eu não vejo os treinos.
Tirando o apagão do segundo tempo do jogo do Rosário, o time está evoluindo. Sim, está evoluindo claramente. Bem colocado, eu acho legal falar isso daí. O time já mostrou que sabe jogar bola. Mostrou no primeiro tempo do jogo contra o Rosário. Mostrou hoje em 3/4 do jogo que sabe jogar bola. Que está criando um padrão, que está desenvolvendo. O apagão que vocês falam é uma pane de postura, uma pane de performance. E aí entra num post que eu escrevi, vocês devem ter lido, se não viram, entrem lá na Verdade e Vejam. Falta um líder nesse time, falta um cara para pegar a bola debaixo do braço e falar, ó, é comigo mesmo. A hora que o jogo aperta, os caras não sabem o que fazer, e isso acontece com o nosso time, eles pegam a bola e não sabem o que fazer. Pelo amor, parece que a bola tá queimando no pé dos caras. Dá no cara. Falta esse cara no nosso time. Esse cara, um cara com esse perfil. Acho que o Robinho é o cara que se aproxima de ter esse perfil, só que ele ainda não tem aquela excelência técnica que precisa de um cara para fazer isso daí. O Dudu, ele até tem essa excelência técnica, mas ele é muito afobado aí, ele já não tem o perfil comportamental para ser esse cara, né? O Churri é um cara que, puta, né? Ele inflama o time, mas ele não tem nem o perfil comportamental e nem técnico. Então, na verdade, precisaria de uma mistura desses três, um cara que tivesse tudo isso, né? Sabe quem pode ser? Um cara que está subindo? O Alione, né? Já pensou, o Alione ganha a posição do Robinho, por exemplo. Ele é um cara que, apesar dele ser novo ainda, ele tem essa, né? Se ele ganhar moral no elenco, de repente ele virar uma referência, ele pode ser esse cara, né? Moisés não. Precisa ser um cara que seja a personalidade do time. O que foi o Valdívia em 2008, o que foi o Alex em 99, o que era o Evair, sabe? Esses que eu tô falando de cara desse naipe. Eu não tô falando de Moisés, por favor, né? Então é um cara que pode vir a ser, né? O Alione é um cara que tem 22 anos, ele pode vir a ser. Evair dá saudade, né? Puta, quem teve a alegria de ver o Evair jogar em campo, ir no jogo e ver o Evair vestir a camisa do Palmeiras, rapaz. Zé Roberto, estão falando, Zé Roberto não tem mais condição física, ele não aguenta. É um cara que não pode ficar preso ali na lateral para fazer pra ter essa presença. Tipo, tá ruim da bola nele, você vai dar bola aqui no lateral? Não dá, né? O que foi o Luan na Copa do Brasil? Da Copa do Brasil de 2012 não teve essa figura. Quem que foi o cara de 2012? Ninguém. Ninguém foi o cara de 2012. O Palmeiras ganhou como mesmo? Aliás, era um campeonato menor, né? Vamos combinar. 2015 sim, foi um campeonato grande, porque tinha todos os times. 2012 não, você não tinha time da Libertadores. A gente ganhou o Campeonato Paranaense misturado com o Grêmio ali. Na verdade foi isso que a gente ganhou em 2012. O cara do time foi o Marcos Assunção. Fazendo o quê mesmo? Batendo falta? O Palmeiras não dominava nenhum jogo. Então, foi o Marcos Assunção, você pode até dizer, foi o Marcos Assunção batendo falta. Puta coisa medíocre, né? Então, acho que não. Acho que não. Esculachamos o Pará. Marcinho Guerreiro, né? Barcos. Então, o Barcos até poderia, mas ele é um cara que ele não tinha tempo de clube, né? Ele tinha acabado de chegar, ele ainda não era referência. Ele poderia ter sido, sim, até poderia. Mas o time não jogava. Esse que é o problema. Um time pra você falar, o timaço, aquele time do fulano de tal. Ou então, o time da primeira academia, que tinha lá o Dudu e Ademir. Você vê, o Ademir da Guia era o líder técnico. E o Dudu era o líder comportamental, era o líder de levantar o time. Então eles meio que se completavam, né? E o Dudu era só pancada, né? Era o volantão ali que chegava, mas puta, todo mundo respeitava o cara. Então assim, você não precisa ter tudo isso num cara só. Mas se você tiver, por exemplo, dois caras que se complementem e façam esse papel, e porra, naquela época você jogava no 4-2-4. O meio campo do Palmeiras era Dudu e Ademir, acabou. Né? Acabou.
Então você pode também ter essa função feita por dois caras que se complementem. Aí o nego, eu tô falando de Dudu e Ademir, aí o bacana aqui fala do Gioino. Vocês estão de brincadeira comigo. Edmundo e Evair. Não, o Edmundo não. Era o Evair. Aquele time era o Evair. O Edmundo era. Você vê como aquele time era bom? O Edmundo era um acessório. O Edmundo era um acessório, o Roberto Carlos era um acessório, o Edilson era um acessório, o Zinho era um acessório. O cara do time era o Evair. Saía o Evair do time e caía assustadoramente. Não adianta vocês falarem de gente que tá na China, porque os caras não vão querer vir de lá pra cá, deixar de ganhar o que estão ganhando pra vir pra cá. Só se eles estiverem com um problema de adaptação, puta, não aguento viver nesse lugar. Se o cara estiver bem ali, não volta. Parem. Sampaio e Mazinho, tudo satélite. Aquele time era o Evair. Era um timaço, hein? Mas vamos falar do jogo de hoje, tia. Tudo bem, o segundo tempo praticamente não existiu, né? A gente marcou um gol logo no começo e um no final, quando já tinha virado churrasco, os caras estavam com um a menos. Mas teve alguma coisa a mais pra gente falar desse jogo? Vocês acham? Fica viajando aqui no time de 93. Não? Como você acha que o time precisa ser escalado na quarta-feira? Eu acho que tem que... Depende. Barrios e Gabriel, tem condição de jogo? Como tá treinando o Gabriel? Como tá treinando o Barrios? Eu não sei. Então isso me deixa meio angustiado. Também estou fazendo essa pergunta. E eu acho que sim, se os dois estiverem inteiros e com uma técnica boa, né? Ritmo de jogo bom, os caras são titulares. Gabriel e Barrios. Agora eu não sei como eles estão, né? Então vamos assumir que eles estão jogando, que eles estão em condição 100%. Pra mim joga com eles, né? E aí você, Gabriel, e aí um volante que sai mais. Eu continuaria insistindo no Jean, embora ele esteja jogando mal ultimamente. Dudu, Robinho e Gabriel Jesus, Barros. Ponto final. Agora, Barros não pode jogar? Aí eu iria de Churri na frente. Se o Gabriel não pode jogar, aí eu vou de Thiago Santos. Zé Roberto no lateral esquerdo, é claro, né? E na zaga, quem tiver podendo jogar, né? Thiaguinho já fez o batismo de fogo dele, se precisar coloca ele. Se o Roger estiver bem ou se o Edu Dracena já estiver podendo voltar também, óbvio, pela ordem Edu Dracena, Roger Carvalho e Thiago. Ok? Eric no Churri é uma boa opção também. Gosto da ideia do Eric de centroavante. Gosto mesmo. Alione no lugar de Robinho, sim ou claro ou não? Não. Não, o Robinho é um cara que, embora o Alione esteja jogando bem, vocês são muito volúveis. Sabe o que é volúvel? É uma coisa que, jogou bem hoje já é titular. É um jogo. Precisa ter consistência. O Alione não mostrou consistência ainda. Então ele precisa ir aproveitando as chances que ele tem, para daí sim falar, pô, tira o Robinho. O Robinho é o líder em assistência do Brasil. Vê que o jogador deu mais assistência do que ele. E o Palmeiras está com um dos melhores ataques do ano, hein? Se não me engano, está com 14 ou 15 gols. Acho que não tem time que fez tudo isso, não. É verdade que o DM está vazio? Não. É uma força de expressão que os imprensas estão usando. O DM está com o Rodrigo, o Roger Carvalho e o Jailson, né? Mas o resto tudo já foi liberado e tudo já está pegando forma física. E o Moisés, bem lembrado. Tudo cara que foi operado, né? O cara que foi operado não tem jeito. João Pedro já está em treinamento físico. Robinho e Elione poderiam jogar juntos. Sim, é uma opção. A gente tem tantas opções, tantas combinações possíveis que eles não se excluem. Eles podem jogar juntos. Tem o Regis também para entrar. Sabe, a gente tá com puta do elenco. O que precisa é o Marcelão acertar, né? É isso que tá precisando. Beleza, pessoal? Vamos pro pós-jogo então, lá no Verdazo? Obrigado por mais uma vez aí vocês acompanharem.
E agora foco na quarta-feira. E parem de conectar o Lucas, meu. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Vocês estão querendo quem? O Felipe Lan? É o Lucas, cara. É o Lucas. No Brasil não tem nenhum melhor. Vem falar da Tami. Vá torcer pro Corinthians, você que falou da Tami. A Tami nunca é melhor que o Lucas. Nunca. Até quinta, pessoal. Abraço para todos.